Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, diga aí, como está o coração? Está bem de coração? Está batendo aí, Maurício? Isso é importante. Isso é importante. Na verdade, conforme a gente vai ficando mais velho, viu, Maurício? Os batimentos do nosso coração vai ficando mais fraco. Essa é a verdade. Né? O batimento da Giovana é mais forte que o nosso aqui. Quando você vai ver lá o bebezinho lá, é medida a vida do bebê através do batimento cardíaco. Né? Eu quero fazer uma oração com vocês assentados mesmo, porque o que eu tenho para falar com vocês aqui é muito importante, mas às vezes é difícil explicar. Às vezes eu tenho um assunto para falar, mas às vezes é difícil ensinar, tá certo? Eu estou exatamente nesse processo. Eu estou com uma dificuldade para conseguir expressar aquilo que eu tenho para falar, tá certo? Então eu preciso que vocês estejam ligados, vocês estejam atentos, tá certo? Eu sei que é um dia cansativo para todos nós, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui e ele conhece o meu e o seu coração nessa noite. Tá bom? Feche os teus olhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, é na tua presença, Senhor, que nós estamos. E nós não queremos ouvir, Senhor, o homem falar. Porque quando o homem fala, não passa, Senhor, de um discurso aleatório, palavras, ó Pai. Mas nos dê, Senhor, o privilégio, essa noite, que a porta da tua palavra esteja aberta. Que o teu Espírito fale na boca do teu servo. Não observe aqui, meu Senhor, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Que aqui, Senhor, seja somente a voz. Fala conosco, fala ao meu coração, fala ao coração desta igreja, fala, Senhor, ao coração de alguém que precisa compreender a tua vontade, o teu querer, o teu segredo, ó Pai, para nós. Há um mistério profundo nesta palavra. Eu queria, Senhor, pedir a Ti que o Senhor falasse conosco aqui neste lugar, no nome de Jesus, nesta igreja. Diz o livro de Provérbios é talvez um dos livros um pouco complicado para se pregar, pelo menos para mim, ou para alguns é um pouco mais fácil, porque alguns textos, alguns versículos do livro de Provérbios, eles têm contextos que parece que não se assimilam ao texto. Mas para nossa alegria, do capítulo 1 de Provérbios ao capítulo 7, o escritor ele está direcionando um conselho dizendo: filho meu. Filho, a expressão que ele usa é filho meu. É uma palavra de um pai para um filho, lhe dando conselhos acerca da vida. Esta vida, vida espiritual, esta vida, vida material, e as mazelas com que se enfrentam aqui na vida, também na linha tanto do trabalho como na linha da tentação, das tribulações, porque todos nós que estamos aqui, independente da sua idade, você e eu sofremos constantes tentações. Somos constantemente assediados, tentados. Ele dá conselhos acerca disso. Ele traz princípios acerca disso, de resistir, de vencer essas tentações. Se você analisar bem do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver ele insistindo ao seu filho, dizendo o seguinte: filho meu,
guarda as minhas instruções, medita nas minhas palavras, põe elas dentro do seu coração, memorize as minhas instruções, faça dela, você vai ler o texto, você vai ver que ele vai dizer, faça dela a sua regra de vida e de fidelidade. E ele diz, então você fará bem para você, para o seu corpo, para a sua mente, e assim vai. O texto que nós lemos aqui, antes de chegar no capítulo 4, antes de chegar no versículo 23, eu percebo que ele inicia dando um conselho, dizendo o seguinte, ó, a questão, ele diz assim, que a questão da perversidade, porque essa palavra perversidade, ela não é, ela tem origem, pelo menos no dicionário diz que ela tem origem a uma depravação. Só que essa perversidade no quesito depravação não é uma questão ocasional, é uma questão de ser, entende? Quando uma pessoa é perversa, ela não foi influenciada a ser perversa. Um exemplo muito claro é o seguinte: já percebeu que tem gente que no ambiente que ele está, ele contamina o ambiente com maldade? Tudo é maldade, tudo é sinônimo de malícia. Conhece gente assim? Tudo é sinônimo de malícia. Você está falando uma coisa simples, pura, e a pessoa está. Entendeu? Então, isso é uma pessoa perversa, ele deprava a situação. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que a opção de se tornar justo, ou de ser justo ou perverso, é opcional, é ser, não é ocasional. Ou você é justo, ou você é perverso. Isso ele fala. Ele também traz outra linha aí, para vocês que estão com o livro aberto, que ele diz assim, ó, é interessante isso para nós, que a gente fala muito sobre cuidar do nosso corpo, que nós somos templo do Espírito Santo, certo? E aí, ó, o versículo de número 22, versículo de número 22. Olha o que diz aí o versículo de número 22. Ou melhor, 22 do capítulo 3. 22 do capítulo 3. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 22 diz assim: se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas, e elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Aí olha o versículo 7 e 8, do capítulo 4, diz assim, ó: para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Então perceba que ele traz esta linha de conceito também para o nosso corpo. Irmãos, na verdade eu estou invertendo tudo aqui. Está sem sentido o que eu estou falando aqui. Peraí. Peraí. O capítulo 3, versículos 7 e 8. Ah, agora eu achei. Agora eu estou certo. A pessoa nem entender nem o que eu mesmo escrevo, é difícil. Vamos lá? Capítulo 3, versículos 7 e 8. Falei que ia ser difícil. Ó, achei aqui, ó. Olha o que diz na VIV. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Se você fizer assim, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Glória a Deus. Agora tem um pouco mais de sentido, né? Olha o que diz o versículo de número 22. Olha o versículo de número 22. Agora sim, o 22. Cadê você, meu filho? Aqui, ó.
Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Ou seja, quando ele também fala acerca do cuidado com o nosso corpo. Outra coisa que ele fala também, que nós devemos manter o foco. Olha o que diz aqui os versículos finais. Os versículos finais aqui que nós lemos. Vou para ver de novo, porque eu estou com a NTHL aqui. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 25, 24 primeiro, diz assim, ó. Afaste os seus lábios da falsidade. Fique longe da perversidade. Diga comigo assim, fique longe da perversidade. Olha o que diz o versículo 25, ó. E olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixo no que está diante de você. Pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Perceba que isso aqui, ó, isso aqui não é você andar, que todos nós, você veio para cá andando, né, alguns aqui. Você, cada passo que você deu aqui, você não ficou pensando nos passos que estava dando, não é? Então não é exatamente esse passo um de cada vez. Olha isso aqui, ó. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. E o que, que ele está querendo dizer aqui? O que, que ele está aconselhando? Ele está dizendo assim: tenha foco. Tenha foco. Você tem foco? Foco. Objetivo. Você tem foco. Mas ele diz assim, ó, mas você tem que ter foco. Antes de você ter foco, se distancie das palavras de falsidade. E também não ande no meio dos perversos. Por quê? Porque se a gente ficar no meio dos perversos, ou daqueles que têm esse poder de contaminar, nós perdemos o nosso foco. Você já perceberam? Se você estiver do lado de pessoas negativas, pessoas que só pensam maldade, é que nem fala a verdade, irmão. Tem hora que é uma luta para se manter no espírito. Se você ficar no meio de gente carnal, como é que você fica em espírito? Fala para mim. É uma luta. Porque há uma luta ali, há uma perversidade, uma influência do mal maligna que quer te tirar do foco. Só que ele diz assim, ó, você quer manter o foco? Eu quero manter o foco. Ele diz assim, ó, se distancia da perversidade. Se distancia das palavras falsas. Por que palavra falsa? Porque tem pessoas que escutam os nossos objetivos e falsamente elas dizem, você vai conseguir, você vai chegar lá. Pode ver. É tão verdade que tem pessoas que não podem saber que você está evoluindo. Tem pessoas que não podem saber que você está crescendo. Então ele diz assim, ei, você quer manter o foco? Você quer tomar decisões corretas e ser abençoado naquilo que você está fazendo? Primeiro, a gente fica muitas vezes pensando, peraí, eu preciso ter foco na vida, eu preciso ter um objetivo, mas antes da gente dar qualquer passo, se afasta dessas pessoas, para que você consiga chegar em algum lugar. Porque não dá para seguir adiante, e eu até escrevi aqui, ó, o foco, a pessoa que tem foco, ela deve se manter o mais longe possível daqueles que são perversos. E isso é difícil, porque muitas das vezes os perversos moram dentro da nossa casa. Muitas das vezes os perversos trabalham o dia todo conosco. Muitas das vezes os perversos estão com a gente, conhecem os nossos planos, conhecem as nossas debilidades. Mas ele diz aqui, ó, mantenha-se distante dessas pessoas e tem coisa, irmão, que você tem que guardar só para você dentro do seu coração. Tem gente que não vai entender, tem gente que não vai compreender, mas você está dizendo, não, eu tenho foco, eu quero seguir a bênção de Deus, eu quero alcançar a vontade de Deus, então eu preciso guardar. Então, ele inicia esse texto acerca desses conselhos. Aí nós chegamos no versículo 23, que é o tema do que eu quero dizer a vocês. Acima de tudo, meu filho. Então, perceba que aqui é uma conclusão aqui, né?
Ó, de tudo que você escutou aqui, de todos os conselhos que eu estou te dando, deixa eu te dar um último conselho. Já fez isso com alguém? Ó, já falei um monte para você. Né? Ó, já te falei de todas as formas. Mas eu vou te falar pela última vez isso daqui, ó. De tudo que você escutou, pelo amor de Deus. Já fez isso com alguém? Eu já fiz isso demais, pastor. Ó, de tudo que eu já falei para a gente que é pai, né? Que é mãe, não é verdade? Você fala para o seu filho, ó, de tudo que eu falei para você, isso aqui eu quero que você guarde. Ele diz assim, ó, acima de tudo que eu te falei, cuida bem do seu coração. Aí ele usa uma expressão que eu acho tremendo aqui na VIV, que diz assim, ó, porque dele depende toda a sua vida. O texto que vocês leu aqui está dizendo que dele tem todas as saídas da vida. Algumas traduções dizem assim que dele, do coração, ele tem as fontes da vida. Por que isso? A sua tradução, pastor Bezerra, é essa? Porque dele tem as fontes da vida. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não sou cardiologista. Eu entendo muito pouco de coração. Pouquíssimo. Esse membro vital do nosso corpo, que é do tamanho da palma das nossas mãos, que tem 3 veias importantíssimas no nosso corpo, e ele bomba sangue para o nosso corpo, para os tecidos do nosso corpo, e ele também, através desse bombeamento de sangue, ele traz oxigênio para o nosso corpo, ele é muito importante. Pequenino, mas ninguém vive sem o coração. É tão verdade que se põe marca-passo no coração, porque não dá para ficar sem ele. Tá entendendo? Você vive, o seu corpo vive com um rim só. Mas sem coração você não vive. Precisa do coração. Isso eu estou falando de conceitos naturais. Mas quando eu olho para a Bíblia pega esse pequeno membro do nosso corpo e parece que ele é um castelo. E nessa noite, em poucas palavras, eu quero te convidar a entrar dentro do castelo do seu coração. Será que a gente consegue? Sabe gente que gosta de cuidar da vida dos outros? Conhece gente assim? Todo mundo conhece alguém, né? Que conhece. Alguém que gosta da vida dos outros. Hoje, vai cuidar da nossa vida, vai da vida dos outros. Tá entendendo? Vamos entrar dentro do nosso coração. Pergunta: você conhece o seu coração? Sabe o que tem dentro do seu coração? A Bíblia, ela tem a palavra coração de Gênesis a Apocalipse. Jesus, quando ele foi falar acerca das palavras, da palavra do semeador, ele disse que a semente caiu sobre terrenos, e os terrenos ele chamou de coração. Jesus disse que os terrenos são corações. Ou seja, não é simplesmente um bichinho que bate. Tem alguma coisa relacionada no nosso coração que é um mistério bíblico para que nós descubra aqui nessa noite. Dá para mim o confio, Natasha, por favor. Tá entendendo? Algo que Deus quer nos mostrar. Só que, qual que é o meu real objetivo com este versículo? Porque ele diz assim, ó, acima de tudo, meu filho, cuide bem, ou guarda o teu coração, como dizem algumas traduções. Então, ele diz para nós se tornar um guarda. E uma das funções de um guarda é ele ser porteiro. É ou não é? Qual que é a função do porteiro? Ele decide quem entra e quem sai. Você crê que Deus se colocou como um porteiro da sua vida, do seu coração? Mas para que a gente entenda esses conceitos aqui, vamos tentar entender o que a Bíblia fala acerca do que acontece
com o nosso coração e o que tem dentro dele. Porque, veja só, a primeira coisa é o seguinte, ó. O nosso coração revela. O nosso coração revela o que tem no íntimo do nosso ser. E ele também determina o que de fato alguém é ou o que esta pessoa está se tornando. Olha como o negócio é tremendo aqui. Ó. O meu e o seu coração, intimamente, ele determina o que alguém é ou o que ela está se tornando. E eu vou precisar caminhar na Bíblia com vocês aqui. Vamos lá? O que diz Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 35, pastor Bezerra? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Opa! O homem bom, do seu coração, ele tira. Agora o homem mau. Ô, gente, olha o que cabe dentro do coração. Tesouros. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Pode ler. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu Deus, lê de novo, missionário. Lê de novo esse negócio aí. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha isso daqui, gente. Ei, olha para cá. O que sai da nossa boca procede da onde? Do coração. É do coração. E sabe quando começou esse debate aí? Sabe quando começou esse debate? Esse debate começou no seguinte, ó. Olha como começou esse debate. Presta atenção, começou esse debate. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não vergonha. Você já comeu alguma vez na sua vida sem lavar a mão? Alguém? Alguém tá com vergonha, irmão? Alguém? Alguém já? Assim, quando você era criança, alguém? Já? Pensei que era só eu que era meio... Pensei que era só eu que era meio porquinho, viu? Isso, né? Pensei só eu que era meio porquinho às vezes. Entendeu? Eu tô brincando. E essa polêmica toda, você pode descontrair para você acordar. Essa polêmica toda começou aonde? Porque os discípulos, na hora que foram comer, não lavaram as mãos. O fato aqui não é que Jesus está defendendo a falta de higiene, a falta de disso, daquilo. Está entendendo? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui? Imagina andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Não é diferente dos dias atuais. O que as pessoas procuram no crente? O que as pessoas procuram na igreja? O que as pessoas procuram naqueles que dizem que servem a Deus? Defeito. É defeito, irmão. Você não prega santidade? Você não prega que tem que andar certinho? Então, o que as pessoas procuram naqueles que querem ser perfeitos é defeito. Está entendendo? É por isso que quando eu e você falha, a primeira coisa que a pessoa fala, aí o crente, ó, santinho, né? Santinho. E há outros aí, outros adjetivos aí que falam aí que estão cada vez piores agora, né? Então, eles queriam arrumar defeito em Jesus. Aí Jesus dá essa palavra aqui, dizendo para eles aqui, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Parece que Jesus está dizendo para aqueles homens ali, vocês precisam entrar de forma introspectiva na sua própria vida e entender que aquilo que está te fazendo mal está dentro de você. E que você pode comer qualquer coisa aqui, você não pode lavar a mão, você pode esquecer de um monte de coisa, mas o que está dentro de você está te apodrecendo. E aí Jesus entra nos parâmetros bastante profundos, que ele diz assim, ó,
sexualidades, adultérios, blasfêmias, maus pensamentos já estão alojados dentro de você. Ah, pastor, eu tomei essa atitude porque do nada eu fui dominado. Não, aguenta aí, calma aí. De repente isso aí já estava nos porões do seu coração, da sua alma. Porque um texto se aplica ao outro. O pastor Bezerra disse assim, que o bom homem do seu coração, ele tira bons tesouros. Então, eu quero falar uma coisa a vocês sobre uma questão de processamento. O que acontece de forma muito rápida? Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós vendemos, compramos, eu falo isso numa forma de troca com pessoas, envolvimento, nós vamos no nosso coração, acessamos o nosso baú do tesouro, tá entendendo? E lá a gente solta. Alguns soltam palavras boas, outros soltam palavras más, outros vêm pensamentos. O tempo todo o nosso coração está se conectando com as nossas atitudes. Tudo aquilo que vem de nós está aí, ó, como Jesus diz assim, ó, saindo de dentro do nosso coração. E é difícil a gente saber disso, porque é que nem faxina, quando a gente faz faxina em casa. Quando a gente faz uma faxina pesada em casa, você acha coisa que você fala, eu achei que eu já tinha jogado isso aqui fora. Não é? Quando você faz aquela faxina pesada, você acha até dinheiro, irmão. Dinheiro, você fala, não acredito que eu tenho tudo isso aqui dentro de casa. Tá entendendo? E contrapartida também, quando você faz aquela faxina pesada em casa, você acha umas baratas, telha de aranha. É, não é? Você fala, não é possível que eu estava convivendo com este animal dentro da minha casa. Né? Porque você começa a mexer. Qual que é este tópico aqui? Este tópico é a gente entrar dentro desse castelo introspectivo, terrível da nossa vida, porque quando a gente começa a trabalhar aqui falando disso, eu não consigo terminar isso só nessa quinta, por isso que eu preciso do seu esforço para querer aprender a palavra, tá entendendo? Eu estou falando de algo que a própria Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso. Só que quando a Bíblia diz assim, ó, que o coração do homem é enganoso, beleza, eu já fico aqui, ó, espantado com isso. Só que ela continua dizendo assim, ó, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, o que mais me deixa encabulado aqui não é só essa afirmação que o meu coração é enganoso. O que me deixa encabulado é essa pergunta: quem o conhecerá? Quem? Porque aprenda, nós devemos entender uma coisa, queridos. Eu só conheço alguma coisa, e essa matéria do conhecer que a Bíblia está dizendo aqui, não é conhecer só para saber, é conhecer para entender. É conhecer para saber entrar. Tá entendendo? Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Tá entendendo? Quando alguém diz assim, ó, você sabe dirigir? Eu sei dirigir, sim, eu sei, eu aprendi. Eu conheço o que eu faço. E o que é? Primeira marcha, segunda marcha, velocidade, dar ré, olhar os retrovisores, seta, tá entendendo? É saber fazer. É saber entrar, é entender o que está fazendo, é conhecer a rotação do motor. Está entendendo? Entender o seguinte, opa, tem alguma coisa errada com essa velocidade, está dando ruim aqui, isso aqui, aquilo, é entender. Quando a Bíblia diz assim, ó, quem o conhecerá, é você parar para entrar no coração da sua própria vida e entender. Porque aquilo que eu e você não entendemos, aquilo que eu e você não conhecemos, é difícil de lidar. Concorda comigo? Que eu e você não conhecemos, é difícil de lidar, querido. Falei a vocês esses dias aí que fui fazer uma entrevista e eu não sabia absolutamente nada do que foi proposto. E eu demorei na entrevista e não fiz a primeira pergunta, porque eu não conhecia. Tá entendendo? É que nem lidar com situações. Eu, como pastor, eu lido com situações que eu falo, Jesus, o que eu faço? Eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer. Eu poderia ficar aqui, ó, maquiando para você, dizendo assim, na hora me veio a revelação e eu... não veio.
Falar para tudo, não veio. Porque tem coisas que não tá, é só Deus. E há mistérios da parte de Deus que nós não alcançamos, aleluia, por meritocracia. Nós só alcançamos se nós descermos, se nós buscarmos, se nós ali buscarmos a face do Senhor. Alguém olha para Gideão e diz assim, foi muito fácil para Gideão. Irmãos, você sabia que Gideão estava vivendo uma crise? Aí o Senhor pega e diz para ele assim, olha, vai lá e apresenta o sacrifício para mim. Você entendeu o que é matar um animal no tempo da crise? Crise, você já não tem para comer. Como é que vai matar um animal que produz? Porque Deus faz isso com a gente. Nessa noite, para quem está me escutando aqui nesse lugar, Deus está nos convidando a entrar e acender a candeia nos lugares escuros da nossa alma. Porque se você conseguir colocar a sua mão através do Espírito Santo, aonde está escuro, eu quero lhe garantir, através da palavra de Deus, que a sua vida vai mudar, que o seu caráter vai mudar, que o seu pensamento vai mudar, porque Deus vai arrancar tudo aquilo que está te fazendo mal, porque você decidiu mexer na ferida. Vamos lá? Marcos capítulo 7, versículo 21. Vai lá, doutor Maurício. Porque do interior do coração, Lucas capítulo 6, versículo 45, Amanda. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ih, já que esse negócio de falar complicou, né? Pastor, eu falo demais. Eu conheço as pessoas que falam, eu falo mesmo, sou faladeira. Eu falo. Fala, né? Pode falar? As pessoas pensam que é o pastor que gosta de falar porque está pregando, irmão. Você não tem ideia como eu sou tímido, irmão. Se você estiver comigo no dia a dia, se você não puxar os assuntos comigo, pra gente enrolar as ideias, você vai ver que eu sou meio timidão, fico meio, sabe? Entendeu? Eu sou meio assim, solto. Mas assim, quem eu não conheço, eu fico na timidez brava ali, entendeu? Sim. Agora tem gente que fala, né? Sai falando. Tudo aquilo que você fala demais, está extraindo do tesouro do seu coração. Vamos continuar? Lucas, capítulo 9, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Como é? É o 55 aí? Oxente, será que eu anotei errado esse trem? Peraí, viu? Se o meu estiver certo, você está disciplinada, tá bom? Se o seu. Agora, se for o seu que estiver certo, comigo nada acontecerá. Você não tem um cajado para me disciplinar, tá bom? Não, filha. 9,55. Você leu 9,55 não, de Lucas. Leu? Puxa, na minha Bíblia. Olha a minha tradução. 9,55 diz assim, ó. Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. É um pouco diferente dela. Você está na mesma da minha? Você é crente, viu, filho? Não, vocês querem defender a Renata aqui. Vocês querem defender a Renata, é disciplina e eu não perdoo porque está com a criança no colo, não. Entendeu? Vocês me fazendo vergonha na frente da Ida aqui, pelo amor de Deus. Gente. Pastor Bezerra não vai pro lado das meias, não, cara. Fica aqui do meu lado aqui. Do meu lado.
Já tem pouco homem aqui, cara. Tá uma extinção de homens. Tá na internet esse negócio aí? Tá uma extinção de homem, né, irmão? Oi? Não, é melhor o senhor não ler, o senhor vai se comprometer aí. Entendeu? Ó, mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: vocês não percebem, olha isso daqui, ó. Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês. Ó, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Olha a atenção que Jesus faz. Será que a gente está errado hoje, gente, em tentar se conhecer a si mesmo? Detalhe, viu? Eu não quero pregar essa nova teologia que estão pregando aí, de egocentrismo. E agora está uma teologia disso, né, velho? É só exemplos acerca. Eu fico olhando uns exemplos, Jesus amado, o que está acontecendo com as pessoas, gente? Eu não sei se eu chego nesse patamar, né? Eu vi uns exemplos esse dia de uns pregadores aí, ó, como é que é? Põe a cadeira na frente. Onde você vai, Amanda? Onde você vai? Eu vou usar você de exemplo, você vai embora, tá entendendo? Sabe? Aí, sabe? Pega aqui a pessoa aqui, senta a pessoa aqui na frente aqui. Aí a pessoa senta na frente. Aí põe o irmão aqui na frente. A Natasha está aqui na frente. Aí a Isalva está ali. Aí o pregador vem, né? Ela está sentada na onde? Sentada aqui na frente. Tá. Eu falei, não acredito. Vamos ver o que vai dar isso aí. Entendeu? Quem está atrás está vendo ela na frente. Céu. E aí quem está atrás fica tampando a visão, mas é porque ela pagou o preço para estar aqui na frente. Falei, gente do céu. Vou falar para vocês, eu fico olhando essas coisas e tem crente que fica, é verdade, Jesus. Eu estou pagando o preço, eu vou chegar lá. Meu irmão, deixa de ser idiota. Sabe? Tem que parar com essas bobagens. Tá entendendo? A mensagem do evangelho é uma mensagem como essa que Jesus está dizendo aqui, ó. Você não percebe o coração de vocês. Vocês acham que eu vim aqui para acabar com esse povo? Tudo isso, sabe por quê? Porque eles foram pregar e o povo já pensou, gente, esse poder, eu pregar e ninguém dá ouvido? Hã? Eu trazer uma palavra aqui, porque eu já preguei aqui um monte de vezes e teve gente que acabou o culto e eu falar assim, eu preguei, o pastor pregou sobre o quê, filha, hoje? Pastor, peraí, pastor. Eita, pastor, você acabou de pregar, né? Acabei de pregar, eu preguei sobre o quê? Peraí, pastor, é que eu tenho uma memória. Você lembra, né, da série do Netflix, tá assistindo, lembra? Eu não lembro. Peraí, pastor, peraí. Pastor, me deu um branco. Já pensou se eu fosse o Senhor? Manda fogo do céu e fulmina essa pessoa que eu acabei de pregar, ela não deu ouvido. Não, Jesus disse assim, vocês não percebem o coração de vocês? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus poderia ter dito para eles assim, eu vou mudar vocês, eu vou transformar vocês, eu vou fazer isso e aquilo. Jesus diz assim, não, antes de eu fazer isso, perceba o seu coração. Perceba o que você tem aí dentro, o que está guardado aqui dentro. Oh, queridos, quando eu sinto a glória de Deus, eu percebo as minhas impurezas, eu percebo que eu guardo um monte de coisas dentro do meu coração que não agradam a Deus, e eu preciso me desfazer delas para ser uma pessoa completa diante de Deus. É terrível. E esse, acharam o título? Achou, Isabel? Amanda achou pra tu? A senhora que vai ler, Isabel? Ficou triste porque não achou? Poxa, gente. Tá nervosa, Isabel? Tito, capítulo 1, versículo 15. O que diz aí? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha isso, gente. Olha o que diz aqui na VIV, esse mesmo texto. Olha o que diz aqui na VIV, ó. Olha que coisa tremenda esse versículo. Agora eu que não estou achando o título, viu, Isabel? Misericórdia. Mas tem na Bíblia. Ó, olha o que diz aqui, ó. Uma pessoa pura de coração. Olha isso aqui, ó. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo.
Olha que linda, a Bíblia é linda, né, gente? Vocês gostam da Bíblia? Misericórdia, que glória demorado. Vocês pensaram, foi isso? Vou perguntar de novo. Meu Deus. Vocês gostam da Bíblia? Saiu um negócio, né? Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo. Ei, uma pessoa pura de coração, não adianta que você não consegue implantar a maldade no coração dela. Mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente, acha maldade em tudo. Pois a sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Olha o que diz o versículo 16. Olha o versículo 16, ó. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São corruptas e desobedientes. E aí ele ficou bravo. Imprestáveis para fazer qualquer coisa. Na Bíblia, não foi eu que escrevi não, viu? Na Bíblia. Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ter que concluir aqui porque já é 9 horas. Eu tenho alguns tópicos. Se vocês quiserem ficar até concluir, nós vai terminar aqui umas 00:30. Eu falo demais. Hebreus, capítulo 3, versículo 8. O irmão já chegou dormindo. Não aqui. endureceis o vosso coração. Calma, Nath. Pelo amor de Deus. Vai. Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Agora pode. Não os endureceis o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Olha isso aqui, para a gente finalizar esse tópico. Você lembra do que a gente está tratando aqui? Ó? O meu coração e aquilo que nós lemos, esses adendos, comprovam isso. Ó, ele revela no íntimo, de fato, o que alguém é ou que essa pessoa está se tornando. Eu e você. O que aconteceu com Israel? Eles são lançados na escola chamado deserto. Estão no deserto. Só que antes de estar no deserto, onde eles estavam? Vocês estão aqui aonde? No Egito. O que eles passaram no Egito? Eles eram escravos no Egito, não é? Ó, escravos no Egito, no deserto eles são livres. No Egito eles são escravos, mas no deserto eles são livres. E o que eles decidem? Eles decidem endurecer o coração. Eles decidem. É decisão própria. Ah, pastor, eu estou assim, cadê A, cadê B? Mentira. A decisão é sua. Esses dias eu trouxe uma palavra aqui no domingo que eu disse o seguinte: nós decidimos mudar. Sim, eu decidi mudar com algumas pessoas. Tem pessoas que não merecem a minha confiança. Tem pessoas que não merecem a minha presença. Tem pessoas que não merecem a minha graça. Não merecem. Mas eu tenho que tomar cuidado quando eu decido mudar e eu ponho na lista pessoas que não merecem ser tratadas da forma que eu estou tratando elas. E aí você começa a machucar pessoas que não tem nada a ver. E aí quando essas pessoas que amam você tentam entender, você fala assim, estou mudando. Já aconteceu isso com tu? Você vai se aproximar, alguém diz assim, estou mudando. É isso aí, dona Isaura. Tá entendendo? Certo? E aí, essas pessoas ficam, poxa. Vocês são demais. Eu até perdi aqui a linha do negócio. Interessante. Aí as pessoas se aproximam e que te amam e não entendem. Porque assim, ó, tem pessoas que elas merecem a sua mudança radical, mas tem pessoas que merecem o seu melhor de forma radical. Se a gente não consegue pesar isso na balança, a gente acaba perdendo quem não é para perder.
Tá entendendo? E eu quero deixar algo muito claro aqui, como um conselho de um pastor. Mudanças são necessárias, só que aprenda, mudanças também geram perdas. E que essas perdas, elas sejam necessárias, viáveis. Por exemplo, eu precisava perder essas pessoas da minha vida. Amém. Mas esse lado de cá eu não posso perder essas. Compreende? Tem que ter um equilíbrio. Israel decidiu endurecer o coração no processo. Israel dificultou. Presta atenção, meu querido, minha querida. Vou encerrar aqui. O deserto era para ser 40 dias. O deserto virou 40 anos. Era para ser 40 dias de deserto, virou 40. E quando eles chegaram na porta para entrar, bateram na porta, porque Deus disse assim: vocês não entram. Porque eles decidiram endurecer o coração. Sabe, Maria vai com as outras? Tá entendendo? Um monte de reclamão aqui dizendo: nós viemos morrer no deserto. Aí quem tá quietinho aqui, em vez de ficar quieto, diz assim: é mesmo, nós viemos morrer no deserto. Aí o outro ouviu e falou: é mesmo, nós viemos morrer no deserto. E tu, tá vindo morrer no deserto? Vai morrer, não vai morrer. Sabe? Começaram esse negócio aqui. Somente 2 homens, no meio de uma nação, com mais de quase 3 milhões de pessoas dizendo que ia morrer no deserto, somente 2 disseram: nós não vai morrer no deserto, porque Deus fez uma promessa, nós vai entrar nessa cidade, nós vai alcançar essa promessa, Deus vai nos dar 2 homens. Eles decidiram. E aí nós aprendemos algo em Hebreus muito grande, muito tremendo, né? Tomem cuidado para você não endurecer o seu coração, como Israel ele fez na provação, no deserto, na escola do deserto. Isso aqui é mensagem de Deus, querido. Sabe quando a palavra é pregada, a verdade te alcança e Deus fala contigo? Acontece isso com as pessoas. A palavra fala poderosamente ao coração dele, do coração dela, mas ela decide endurecer o coração. Eu vi isso aqui no Congresso das Irmãs acontecer aqui. Deus falou umas coisas tremendas aqui, só faltou dizer o nome. Porque o pessoal, sabe, gosta de revelação com RG, com CPF e com o nome no Serasa. O pessoal gosta, e tá no Serasa, lá inadimplente, Deus me disse. O pessoal gosta disso. Deus só faltou falar isso, sabe? Aconteceu algo aqui, pastor Bezerra, sabe, que só eu saber, que eu vejo Deus usar pessoas que nem sabiam de nada, pegar as pessoas, sabe quando Deus faz? Lembra que Deus fazia muito esse trem assim, ó? Um exemplo, né? Um exemplo, a missionária Neuza está chateada comigo, e eu estou chateado com a Amanda, e a Amanda quer bater na Risalva, e fica nesse trem aí, ela, guerra, né? E aí vem uma pessoa aqui que não sabe de nada, mas Deus sabe, Deus conhece a igreja, Aí Deus vem e pega uma pessoa que não sabe de nada, porque muitas vezes o pastor não pode fazer isso, não. Se o pastor fizer, alguém fala aí, ó, o pastor tá sabendo, né, quer unir todo mundo aí, é o papel dele. Aí Deus vem, filha, calma, meu filho, só ora. Entendeu? Aí Deus vem, manda o vaso e pega eu para orar pela irmã Neuza e pedir perdão. Pega eu para orar pela Amanda, chama a Risalva sem a pessoa saber. Eu já vi Deus fazer isso. Deus fez esses dias aqui na igreja aqui. Não é verdade? Só que tem gente, mesmo assim, endureceu o coração. Entendeu? Porque o endurecimento do coração é decisão própria. O que a gente quer? Sabe o que a gente quer? A gente quer um Deus que a gente endurece o nosso coração e Deus fala assim: a partir de hoje o seu coração não será mais endurecido. A gente quer isso. Deus não manipula ninguém, irmão. Eu e você não somos marionete desse Deus Todo-Poderoso. Ele respeita a nossa decisão e as sequelas virão. Ela virá. Não tem essa. Entendeu? Eu já fiquei aqui com os pastores debatendo, falando: não é possível que fulano não muda depois daquilo que Deus está falando. Como é que não vai? Eu acho que Moisés ficava na mesma coisa, batendo cabeça, falando: não é possível que esse povo não aprenda depois dessa, né, missionário? Não é possível. A gente tá só comendo maná eu queria carne. Aí Deus toma carne. Aí Deus só falou assim, ó, fale para eles comer carne, mas não precisa guardar. Não guarda não. Porque se eles quiserem carne amanhã de novo, eu mando carne de novo, só fala para não guardar. Gente, o pessoal parecia que nunca tinha visto carne.
É que nem quando você está 1 ano sem ir num churrasco. Você chega lá e fala, eu não vou ficar até do lado do churrasqueiro aqui. Sabe? O pessoal comeu carne, que a carne saía até pelo nariz. O texto diz lá, eles comeram carne que se acabaram. Aí sabe o que eles fizeram? Encheram bacias de carne e levaram para casa carne. Sabe o que aconteceu, irmão? Apodreceu a carne todinha. Um cheiro terrível no deserto, tá entendendo? E Deus olhou e falou, mas eu não falei que não era para fazer isso aí. Não falei que era para comer a quantidade, porque gula também é pecado, irmão. Né? Tá entendendo? Sofreram. Aí, beleza, passaram por esse processo. Ah, mas a gente quer água, o negócio sai, não vinha mais que vai morrer de sede, então eu quero água. Moisés, meu Deus do céu, vamos ver agora. Toma, bate na rocha. Bateu na rocha, Deus já olhou para Moisés, não gostou também. Você tá batendo na rocha? Falei para falar, você tá batendo? Você é um que não entra na terra mais, viu? Poucas. Porque comigo você ainda troca umas ideias, mas com Deus tem coisas que é poucas. Tá entendendo? Sabe, ó, você não entra mais. Aí o povo, aí Moisés deve ter olhado e falado, agora esse povo aprendeu. Agora sim, agora eles estão crentes. Aí os espias chegam. Gente, a terra é boa, mas não dá pra gente ir pra lá, não. Aí pronto. O povo já... A gente não entra. O que Deus disse? Ó, ninguém entra mais na terra. Só Josué e Caleb, que foi fiel à minha palavra. Eles entrarão. Porque houve uma decisão de ser obstinado. Qual é o conselho para nós finalizar aqui nessa noite? Ouça a palavra de Deus e deixe ela entrar dentro do seu coração. Medite. E não feche a porta do seu coração com desobediência. Você não vai ouvir isso aqui em qualquer lugar, meu querido. Porque hoje em dia as pregações não se fala mais acerca disso. Está entendendo? Abra o seu coração. E conforme a palavra entrar dentro do seu coração, tenho certeza que Deus tem bálsamo para a tua vida. Que Deus tem libertação para a sua vida. Entendeu? Não seja obstinado, não teste a Deus. Tem gente que acha que essas coisas você tá tentando a Deus. Deus está falando contigo e você não dá ouvido. Deus está falando contigo e você está em desobediência. Você está tentando a Deus. Não faça isso. Obedeça, tenha disposição em obedecer. Amém?